Olá para você que está me assistindo aqui nas reflexões astrológicas do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues, nós vamos fazer a nossa reflexão semanal entendendo o clima diário para a semana que vai do dia 24 ao dia 30 de setembro. E não é uma semana com grandes tensões acontecendo, mas nós temos aspectos entre Mercúrio e Júpiter, que vai ser bem legal. Nós vamos ter vários aspectos da Lua também ao longo da semana, uma semana tranquila. Vamos ver como tudo vai se desenrolar. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma postagem. Já curta o vídeo desde aqui, coloque seus comentários, dê sugestão de temas aí para a gente fazer aqui no canal, tá? Pode participar bastante, é que eu agradeço. Vamos falar dessa semana então, vamos lá. Se você quiser se tornar membro do canal, tem a seção de membros e os membros têm um vídeo exclusivo todas as semanas. Lá na seção de membros, sempre entro com um pouquinho mais de técnica. A gente discute bastante assuntos técnicos da astrologia. Se você gosta, só aprecia a astrologia, também é bem interessante conhecer um pouquinho mais a fundo. Então, você pode se tornar membro do canal, tá bom? Bom, vamos falar dessa semana então. Semana do dia 24 ao dia 30 tem fase cheia acontecendo aqui na sexta, então vamos lá. Bom, domingo 24 de setembro, gente, vai começar um pouquinho irritado, né? A Lua vai chegar a um aspecto de 90 graus a Marte, bem na virada aí do sábado para o domingo, tá? E a Lua estará em Capricórnio, Marte em Libra, então tende a ser aí um pouquinho irritado. Marte tem exaltação aqui em Capricórnio, que é uma tendência bem forte e tal, mas a natureza do aspecto é desafiadora, requer atenção exatamente com o excesso de brutalidade, tá? Então, foco aí no que você estiver fazendo. Se você estiver lidando com algum assunto que dependa de conciliação, paciência, evitem esse momento, então ele tende a ser um pouquinho estridente. Agora, às 20 horas e 29 minutos, a Lua ingressa em Aquário. O Aquário é um signo do ar, ele já tem o calor, anima um pouco o clima, não é aquela super velocidade, porque o Aquário é um signo fixo também. Para a mudança, o ritmo ele não vai gerando muito movimento, mas tem calor, né? Então ele já não tem uma tendência tão introspectiva. E depois desse momento, então veja, né? Olha, da madrugada para a noite, da noite para o fim da noite, aí nós vamos ter um trígono entre a Lua e o Sol, com o Sol aqui no comecinho do signo de Libra e a Lua em Aquário. É um trígono do ar, ele é leve, assim, vocês vão perceber facilidade para lidar com as coisas, não tem nada assim de emperramento, assim, sabe? Agora, onde a Lua está no signo de Aquário é o ponto do exílio, né, do Sol. Então, para assuntos que dependem, assim, de liderança, assumir autonomia, já pode trazer um pouquinho de dificuldade, mas não prejudica o humor, né, porque a natureza do aspecto é bem interessante, tá? Bom, por questão desse aspecto, a Lua vai ficar fora de curso durante uma boa parte do domingo. Eu não recomendo para assuntos ligados a investimentos e aquisições, certo? Agora, o dia 25 de setembro, gente, segunda-feira, tem um aspecto legal entre Mercúrio e Júpiter, com o Mercúrio aqui no signo de Virgem e Júpiter em Touro. Tivemos esse aspecto quando o Mercúrio estava no movimento retrógrado. E é um aspecto que favorece os assuntos relacionados a estudos, de maneira geral. Júpiter tem regência sobre assuntos ligados a universidades, como o Mercúrio, a própria informação, o conhecimento, a técnica, a prática do estudo. Pode ser interessante. Assuntos ligados a viagens também, ele só não favorece muito, muito mesmo, alto risco com esses temas, gente, porque aqui onde o Mercúrio está é o ponto do exílio de Júpiter. Então, ele não está assim ganhando muito dinamismo para risco, tá? Nem muito assunto relacionado ao místico, à confiança, não que ele prejudique, mas ele está mais voltado para assuntos práticos, né? Porque é um trígono da Terra, né? Então, prosperidade mais relacionada a assuntos de vida prática, especialmente com estudos, reuniões, é interessante. Depois, gente, só às 20h29 é que a Lua chega a uma quadratura Júpiter, tá? Essa quadratura da Lua, ela vai prejudicar um tanto os assuntos relacionados a finanças e aquisições. Só que temos esse aspecto aqui no meio que para assuntos comerciais ele não é tão ruim. Eu recomendo não arriscar muito com dinheiro, né? Assim como assuntos que dependam de investimento de alto risco e tal. Mas para assuntos diários talvez nem seja tão desafiador, né? Assim, coisas menores de aquisições não seja tão ruim, né? Até porque sempre nos aspectos entre Lua e Júpiter, como Júpiter está em Touro, é o ponto da exaltação da Lua, ele acaba amenizando essa natureza mais adversa da quadratura, certo?
Só não é bom para aplicar mudanças, que é uma quadratura de signos fixos. E se você quer aprender astrologia, tem os cursos da plataforma EAD Aprender Astrologia, e o curso mais novinho que tem lá, fresquinho, lancei há poucas semanas, é o de Astrologia Mundial 1. É a primeira parte da formação em Astrologia Mundial. E o que é a Astrologia Mundial? É a astrologia que a gente usa para análise de assuntos coletivos, então onde a gente entende o desenrolar de assuntos ligados aos países, por exemplo, ao clima, saúde global, os eventos também ligados à geografia, né, eventos geológicos, geográficos, certo? E ali a gente vai abordar várias técnicas para esse entendimento. Uma das mais populares é o ingresso do Sol no signo de Áries, né, que é um ponto de referência à nossa revolução solar para assuntos coletivos. Não calculamos revolução solar para a Carta da Independência do Brasil. Isso não existe na astrologia mundial tradicional. A nossa revolução solar é a carta do ingresso. E existe, assim, vários protocolos para você trabalhar com essa carta. Então, nesse curso você vai aprender todos. Vai aprender também abordagens sobre o clima. Vamos falar de várias técnicas de períodos bem longos, como os milênios, e técnicas bem específicas, como cometas, como eclipses também, tá? Passando por várias outras. Então, acesse a plataforma EAD para você conhecer aí quais são os temas, né, que eu abordo no curso, é aprenderastrologia.com.br, mas tem os cursos de formação em astrologia natal, em astrologia horária, tem vários cursos complementares também, tá bom? O cupom 20SEG está valendo para os cursos de formação em astrologia natal e horária e os complementares de astrologia natal também. Bom, terça-feira, dia 26 de setembro, 4h12, a gente tem um aspecto harmonioso entre Lua e Marte, com a Lua em Aquário e o Marte aqui no signo de Libra, trígono do ar, ele é fluido, só não tem muita profundidade nem procedimento analítico, assim, ele não é muito legal, mas é uma dinâmica mais que flui, assim, que dinamiza mesmo o ritmo de uma maneira geral, é bastante leve. Assuntos ligados à tecnologia, por exemplo, podem ser bem interessantes, né? Tudo que é mais amplo, assim, pode ganhar um pouco mais de perspectiva. 5h47, na madrugada, a Lua chega a uma oposição a Vênus. Esse já merece um pouquinho de atenção aos assuntos ligados a finanças, aquisições, prejuízo também sobre temas ligados à estética das coisas de uma forma geral, né? Para assuntos artísticos não é tão legal, também não é muito interessante para assuntos relacionados a aquisições, finanças, já muda um pouquinho o quadro. Agora, depois desse momento, a Lua vai ficar fora de curso no signo de Aquário, para inícios não é legal. 21h18 ela ingressa aqui no signo de Peixes, né? Que já tem uma tendência bem mais instável, é um signo d'água, é muito profundo, mas não tem solidez nenhuma. Vamos depender dos aspectos da Lua para entender o clima. E quando for meia-noite em ponto, a Lua vai chegar ao mesmo grau de Saturno. Esse é bem confuso, tem uma tendência muito complexa, ela é enroscada, ainda bem que acontece de madrugada, né? Não é no dia útil, porque ele prejudica muito a direção dos assuntos e a praticidade também, tá? A gente pode dizer assim que aprofunda muito o processo criativo, mas como não tem direção, às vezes ele vai para campo subjetivo além da média, então não é legal, né? Esse aspecto, sem contar que em termos de ritmo, gente, ele é zero, ritmo zero, né? E aí a gente não tem novos aspectos praticamente o dia inteiro, né? É às 20h46 que a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter. E aqui, recepção mútua de novo, né? Todo mês acontecendo, enquanto Júpiter estiver em Touro, porque a Lua está no domicílio tradicional de Júpiter, que é Peixes, e o Júpiter está na exaltação da Lua. O aspecto é leve, mas ele vai criar um pouco mais de abundância, de confiança, de sensação de paz e tranquilidade, dá um clima bem tranquilo mesmo, né? Pode ser interessante para assuntos ligados a estudos de longo prazo, por exemplo. Ele melhora a confiança de uma maneira geral naquilo que a gente pode entender como Deus, né? Assim, ou o nome que você quiser dar. Ele também é bastante favorável para temas místicos, né? De uma forma geral. Então é um momento bom para aplicar mudança também, como a Lua está num signo mutável, favorece aplicar mudanças. Um momento bom da semana. E o dia 28 de setembro, vamos ter a Lua em oposição a Mercúrio, mas na madrugada, né? E ele já vai prejudicar um pouco essa coisa da direção e principalmente de solidez. Assuntos práticos podem ser difíceis de realizar. Na verdade, o Mercúrio está em Virgem, que tem uma tendência mais prática, mas a Lua está em Peixes, que é uma tendência mais complexa, sem direção. Então, podemos ter um pouquinho dessa dificuldade entre
ir direto aos temas, fazer como é, ou aplicar criatividade, ou mudar de direção. Então é um momento para se evitar um tanto aqui, tá bom? Quando for 21 e 17, a Lua ingressa em Áries. Então, nós vamos ficar o dia útil inteirinho com a Lua fora de curso. Isso requer bastante atenção para início de atividades. Enquanto a Lua estiver em Peixes, mesmo com ela fora de curso, o ritmo ele não tende a ser veloz, ele é um pouco lento, tá? Agora, 21 e 17, ela vai ingressar em Áries. Então, como Áries é um signo cardinal e é do fogo, o ritmo acelera mais, né? Então, vocês vão perceber uma mudança de ritmo mais durante a noite. E a partir daqui que começa a melhorar um pouquinho o quadro para investimentos, para ousar um pouquinho mais, né? Compras, aquisições, favorece um pouquinho mais do risco, né? Mas é mais à noite mesmo. Na sexta-feira, dia 29 de setembro, é o momento em que nós vamos ter a fase cheia. O Sol ingressou em Libra na semana anterior, e a Lua ingressou em Áries no dia anterior, e essa oposição, né, dividindo aqui por quadrantes, ela vai pegar exatamente o eixo de casa 6 e casa 12. Se a gente dividir por signos inteiros, ele cai na casa 1, mas eu prefiro quadrantes aqui, tá? E Marte está conjunto ao ponto do ascendente e ao nó do sul, que não é tão legal. Então, pensando que a primeira casa ela diz muito sobre questões do povo, né, de maneira geral, no contexto coletivo. Essa composição não é muito satisfatória. E Vênus está aqui ainda no sextil com Marte, ela acabou de passar, passou no final da semana passada, né, por esse aspecto harmonioso a Marte. E Marte está no domicílio de Vênus, então não é tão desafiador, mas como temos o nó do sul aqui, ele não melhora muito o quadro, ele acaba ficando mediano, né, para assuntos relativos as questões populares e tal, isso pode ser um ponto aí que marca atenção. Agora, a casa 6 e a casa 12 são casas que envolvem prejuízos no contexto global para o país. Primeiro, a 6, falando da lua cheia, porque é o ponto máximo de visibilidade da lua, envolve o âmbito de saúde coletiva, o âmbito relacionado à classe trabalhadora, então empregados, até âmbito de sindicatos e partidos também, né? Partidos políticos entram aqui. Então, essa oposição ela pode movimentar todo esse tipo de tema, movimento em termos de partidos políticos, né? Mas também assuntos relacionados à classe trabalhadora, índices, né, relacionados ao âmbito de emprego, por exemplo, e a temática vinculada a assuntos ligados à saúde de uma forma geral. No contexto individual, se você tem Sol ou a Lua aqui entre esse, né, um grau antes ou um grau depois aqui do 6 graus redondinho de Áries ou de Libra, pode sentir algum impacto mais no sentido físico, às vezes mal-estar, né, alguma coisa assim, o humor às vezes altera, tem gente que sente muito sono quando tem a lua cheia, mas as lunações são temas mais para contexto coletivo, em nível individual elas têm pouco impacto, então para você não vai ter tanta diferença se acontecer na casa 12 ou na casa 6 em efeitos da sua vida particular, elas envolvem mais assuntos ligados ao contexto global. E a Lua é regente de quem governa, né? A casa 10 aqui tem signo de Câncer. A casa, né? O governo está sob a regência da Lua. E o único aspecto da Lua é o de oposição ao Sol. Ele prejudica propostas de liderança, né? Ele prejudica assuntos relacionados à imagem pessoal, liderança, até porque a casa 12 não é uma casa muito produtiva. Ela, além de significar assuntos ligados a prisões e hospitais, né, essa temática, ela é uma casa de inimizades ocultas, dos inimigos ocultos mesmo, aqueles que estão tramando por debaixo do pano. Então não é muito legal ter uma fase cheia ativando essa casa aqui, mesmo que a lua seja mais forte na fase cheia. Ela está iluminando bem essa casa, mas ali na oposição tem o Sol, então é uma casa de trama. Essa oposição me parece muito trama política, às vezes quando tem um traidor assim no meio, sabe? Parece muito porque, como eu falei para vocês, a casa 6 é essa casa que envolve o ambiente de partidos políticos, mas a casa 12 é a casa da trama, da tramóia, né, do inimigo ali, das falcatruas. Então pode-se ter aí algum tema ligado a esse assunto aí, nessa classe política toda, né? Mas para o povo, de forma geral, Marte conjunto ao nó do sul e o ascendente não é muito legal, então não beneficia tanto o povo, apesar de termos ainda aqui o sextil com Vênus, e Vênus é regente do ascendente, então tá puxando a atenção de Vênus aqui para essa casa, tá? Enfim, é isso que temos para uma fase cheia aqui, né? E o dia 30, gente, ele vem equilibrado, porém, bem no meio da manhã, a gente vai ter a Lua ainda chegando a uma oposição a Marte.
tende a ser muito irritada. O Marte ele está prejudicado aqui, mas a Lua está no domicílio de Marte, né? Que é o signo de Áries, e ele vai impulsionar tanto velocidade, como ele impulsiona a direção, a conquista, a agressividade também. Como a natureza do aspecto é desafiadora, mantenha atenção, principalmente se você estiver lidando diretamente com pessoas, porque isso é muito irritável, né? Ele leva a briga, disputa, assuntos que são de competitividade, assim também, independente de ser esporte ou não, eles acabam indo para uma tendência um pouquinho agressiva, tá? Então é uma explosão um pouquinho agressiva aqui durante esse momento, mas anima a velocidade também, vai criar mais ritmo, né? Para esse momento. E 11 horas e 8 minutos, a Lua vai chegar a um trígono a Vênus. Vênus está em Leão, a Lua aqui em Áries. O Áries é uma debilidade de Vênus, mas a natureza do aspecto é harmoniosa, cria um impulso mais confiante, mais otimista também, e melhora um pouco o humor também, né? Vênus está ali em Leão, que tem um perfil mais motivado, então vai melhorando um pouquinho o humor também aí para o meio do sábado, né? E depois a Lua vai ficar fora de curso até as 22h18, que é quando ela ingressa em Touro. Aí sim ela tá na sua exaltação. Só que, gente, vai perder muito do ritmo, e quando a Lua tá em Touro, a tendência ela é muito parada do ritmo, mas ela é constante, não tem muito aquela oscilação do humor. Então, assim que a Lua ingressar em Touro, já não é tão veloz, mas também não cria aquele clima irritável, não. O Touro é um signo da regência de Vênus, Vênus está em Leão, tem ânimo ainda, né? Então não é aquele clima mal-humorado, não, tá bom? E assim a gente encerra a semana. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, coloque seus comentários. Torne-se membro também do canal. Vocês viram que essa semana tem essa fase cheia peculiar aí, envolvendo casa 6 e casa 12, né? São casas meio pesadas, né, para âmbito coletivo, exatamente porque pega essa temática partidária, mas envolve também um âmbito ligado à saúde e à classe trabalhadora. Então, para índices, né, de trabalho, né, de carteira assinada, ou outros índices também ligados ao trabalho, como salários e tal, pode-se ter novidades aí durante esses próximos 15 dias desse período aí, né, até finalizar o ciclo lunar, tá bom? Não esqueça de deixar seus comentários. Pode compartilhar com todos os seus amigos, que aí você me ajuda a divulgar o canal, tá bom? Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final. Agradeço a todos que têm me acompanhado, que confiam no meu trabalho. Muitíssimo obrigado. Tem muita novidade vindo por aí, tá, gente? Eu sempre funciono melhor no segundo semestre, gente. Então agora o último trimestre aqui do ano, ele vai ter bastante coisa aqui. Tem um curso novo de técnicas de retificação que eu estou gravando, e os mini cursos aqui para os membros também vão sair agora, nesse último trimestre, tá? Então fica ligado e torne-se membro aí. Um abração, até o próximo vídeo então, até mais.